Palmeiras tem plano para contratar Thiago Almada, Endrick marca na sua estreia pelo Lyon e Rafinha dá show na Supercopa da Espanha. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda-feira do Boletim Viner. Quero começar esse vídeo já dizendo que eu tô lançando nesse exato momento um concurso para quem trabalha com edição de vídeo ou então quer só fazer uma renda extra. Como que funciona esse concurso que é destinado apenas para o TikTok? Você vai fazer cortes dos vídeos aqui do canal, obviamente eu preciso aparecer nesses cortes, e você quando postar lá no TikTok vai utilizar a hashtag ViniViner. É um concurso basicamente de clipadores. Os 3 que tiverem os melhores desempenhos do dia 2 de janeiro até o dia 31 de janeiro vão receber uma premiação. O primeiro lugar vai receber um prêmio de R$500, o segundo colocado um prêmio de R$300 e o terceiro colocado um prêmio de R$200. Então tem R$1.000 em jogo para você que gosta de acompanhar os vídeos agora poder fazer cortes desses vídeos e subir no TikTok. Lembrando, tem que usar a hashtag ViniViner que vai até facilitar para que eu possa ver quem tá tendo o melhor rendimento e fazendo mais visualizações. Barça é campeão com o show de Rafinha. Ontem foi dia de ficar a tarde inteira na frente da televisão, porque às 4 horas teve jogo do Barcelona contra o Real Madrid, às 5 horas eu fiquei assistindo na TV e vendo no celular o jogo do Endrick no Lyon. Quando foi 6 horas teve jogo do Brasil na Kings League e quando foi 8h30 teve jogo ainda do São Paulo contra o Mirassol para acompanhar. Falando primeiramente sobre o jogo do Barcelona contra o Real Madrid, na final da Supercopa da Espanha, o Barcelona levou a melhor. Venceu por 3-2 e obviamente que o destaque da final vai para o brasileiro Rafinha, que segue sendo um algoz do Real Madrid e de novo marcou contra a equipe do Xabi Alonso. 2 gols na conta dele. O primeiro um belo gol em que ele corta o Tchouaméni e finaliza rasteiro de esquerda no canto. E no outro gol contou um pouquinho com a sorte também. Foi finalizar de direita, ela desviou no Asensio e matou o Courtois na jogada. E analisando o jogo mesmo, eu achei que foi o mais justo o Barcelona ter sido o campeão. Foi quem propôs mais o jogo, conseguia agredir o Real Madrid com mais facilidade. E aqui entra até um ponto em que não é nem culpa do treinador o tanto que o Real Madrid é agredido. Eu acho que é um perfil do elenco mesmo do Real Madrid, dos jogadores. Porque podem perceber que o Real Madrid já dava muitas oportunidades para os adversários, mesmo quando o técnico era ainda o Ancelotti. Então o Barça, para mim, procurou mais o jogo e contou com o Rafinha em mais um dia inspirado para poder se sagrar campeão. O Real Madrid foi gerar perigo mais pro gol do Barcelona mesmo, depois que já estava perdendo por 3-2 e foi pro tudo ou nada. Ali teve 2, 3 bolas que o João Garcia foi muito feliz no seu posicionamento para poder encaixar e não dar rebote. Então o Rafinha jogou muita bola ontem, tem feito uma grande temporada de novo pelo Barcelona, e a tendência é de que seja cada vez mais importante nós termos o Rafinha bem, pensando em seleção brasileira, ainda mais em um ano de Copa do Mundo. Outro brasileiro que merece uma menção pelo jogo de ontem foi o Vinícius Júnior, que a gente sabe não tá jogando no seu melhor nível nesses últimos meses, mas ontem fez um golaço. Ele fez um golaço onde ele dá uma caneta no Koundé, entra na área, corta um outro jogador do Barcelona e chapa ela no canto. É um gol importante para ele porque traz essa confiança de volta para o camisa 7 do Real Madrid. Ele precisa disso porque estava 16 jogos sem saber o que era fazer um gol. Endrick marca em estreia pelo Lyon. Finalmente, o Endrick estreou pelo Lyon. Todos estávamos ansiosos para ver como seria o primeiro jogo dele pela equipe francesa e ele estreou da maneira que muitos já esperavam, com gol. O Lyon enfrentou o Lille pela Copa da França e venceu pelo placar de 2-1. E o gol da vitória foi marcado justamente pelo brasileiro, que foi escalado pelo técnico Paulo Fonseca entre os titulares e desde o começo do jogo mostrou muita personalidade, mostrou que queria muito o jogo mesmo. Então a todo momento estava buscando bola, indo para cima dos adversários e finalizando demais. O Endrick encerrou a sua participação nesse jogo contra o Lille com 6 finalizações. Dessas 6, ele exigiu 3 defesas do goleiro adversário e ainda mandou uma bola na trave, além de, obviamente, ter feito um belo gol. É um cruzamento que vem de um outro lado, o Tolisso acaba dando uma bela assistência e o Endrick chapa de primeira no contrapé do goleiro. Um belo gol, já mostrando que ele está estreando no Lyon
com o pé direito. E o fato de o Endrick ter estreado já com gol a sua participação no Lyon está empolgando a imprensa internacional, especialmente a imprensa da Espanha e da França. Vou mostrar o que alguns dos principais jornais espanhóis e franceses falaram sobre a estreia do novo camisa 9 do Lyon. O jornal Marca publicou: Endrick chegou a Lyon como um leão enjaulado, sedento por uma vaga na Copa do Mundo. Mas, após ser deixado de fora da equipe contra o Mônaco no último fim de semana, escalando-o como titular, e ele marcou o gol da vitória. O jornal Sport, da Catalunha, escreveu: ele também impressionou os torcedores franceses. Em sua estreia com o Les Gones, Endrick não demorou a causar impacto. Vestindo a camisa 9, ele foi titular e marcou antes do intervalo. Outro jornal da Espanha, o AS, escreveu: emprestado pelo Real, precisou de apenas 44 minutos para marcar seu primeiro gol na França e demonstrar que chegou ao futebol francês para se tornar uma estrela em tempo recorde. Ele correspondeu às altas expectativas que havia gerado na França, onde foi recebido como uma estrela. E lá na França, o L'Équipe, um dos principais veículos de lá, publicou o seguinte: todos os olhares estavam voltados para ele, e em sua estreia na França, Endrick não decepcionou. Se o Lyon se classificou contra o Lille, deve isso em grande parte ao seu jovem brasileiro. Então ele começou muito bem a sua passagem pelo Lyon e creio que vai ser uma passagem muito bem sucedida, porque pelo fato de o Lyon não ter um time tão qualificado quanto o Real Madrid, por exemplo, a todo momento eles vão procurar o Endrick vai ser a referência para as principais jogadas. E isso para ele que quer mostrar serviço pensando em seleção é excelente. Ele tá num time onde ele vai ter a oportunidade de ser o protagonista. E eu vou falar uma coisa aqui que tem gente que pode acreditar e, da mesma forma, tem gente que não acredita. Na minha visão, o Endrick é um cara que tem estrela. Podem ver que ele sempre estreia bem, ele é um cara que se posiciona bem, é quase como se a bola procurasse ele. Ele tem essa estrela, parece que é um cara diferente, iluminado. Isso, pensando numa seleção brasileira, eu acho muito bom você ter um cara que tem essa estrela que chama o gol. Gabriel Tota marca e desabafa. Indo agora para o futebol brasileiro, nesse final de semana começaram vários estaduais pelo Brasil, entre eles o Campeonato Mineiro. E no Campeonato Mineiro tivemos um jogador que estava há quase 3 anos sem jogar, jogando e ainda marcando um golaço em cima do Cruzeiro. Esse jogador é o meia Gabriel Tota. O Gabriel Tota estava praticamente 3 anos afastado do futebol, porque ele tinha sido pego na Operação Penalidade Máxima, se lembram? Lá daquele esquema onde apostadores estavam combinando com jogadores profissionais para que eles forçassem cartões? Então, lá naquele esquema onde estava, por exemplo, Eduardo Bauerman também, zagueiro e Santos, estava o Gabriel Tota, que na época era jogador do Juventude. Como ele foi pego na Operação Penalidade Máxima e ficou algum tempo afastado do futebol, nesse período em que ele não podia jogar profissionalmente, ele disputou até a última edição da Kings League pela equipe da Laude, o que ajudou ele a ter uma notoriedade muito grande nas redes sociais. Com o fim da punição, ele foi jogar pelo Pouso Alegre de Minas Gerais, agora no Campeonato Estadual de Minas, e já estreou, ou melhor, reestreou muito bem. Em jogo contra o Cruzeiro, um dos times a ser batido dentro da competição, o Pouso Alegre venceu por 2-1 com um golaço de Gabriel Tota, que de fora da área mandou na gaveta, como vocês estão vendo aí. E tem mais, depois do jogo ele comentou sobre o seu retorno ao futebol, dizendo o seguinte: foi um período muito difícil, tive que ter muita resiliência. Apanhei bastante, mas graças a Deus consegui dar a volta por cima. Agora estou podendo colher esses frutos junto com minha equipe. Vamos em busca dos nossos objetivos. Na minha visão, ele cometeu sim um grande erro quando ele esteve envolvido na história da Operação Penalidade Máxima, e ele ficando agora 2-3 anos afastado, ele pagou pelo que ele fez. Tá voltando agora e é um grande jogador. Pelo fato de ele já ter pago a pena dele, cumprido a pena, ficado 2-3 anos praticamente sem jogar, eu acho que essa é uma história que já dá pra gente deixar de lado em relação ao Gabriel Tota. O que é ruim é quando o jogador comete alguma infração e não é punido. No caso do Tota, como ele foi punido, segue o jogo. Casos como o do Tota, como o do Bauerman, certamente serviram de exemplo para muitos jogadores não caírem nessa história dos apostadores e virem a forçar cartões ou manipularem resultados. Cobrança no CT do Galo. Nesse último sábado, o CT do Galo acabou tendo mais movimentação do que se esperava.
Enquanto no sábado estava previsto apenas um treino normal para o grupo de jogadores, nós tivemos alguns torcedores do Atlético Mineiro se mobilizando para ficarem na frente do CT para que eles pudessem cobrar e conversar com alguns jogadores. Entre os jogadores que foram parados pelos torcedores estavam Hulk, Dudu, Rony, Lianco e Bernard. Esses torcedores, eles queriam, obviamente, cobrar que os jogadores proporcionassem um 2026 pro Atlético melhor do que foi o ano de 2025, sem contar que muitos desses torcedores estavam falando que estavam com os jogadores porque eles queriam cobrar mesmo os donos da SAF do clube. O Hulk foi um dos jogadores não só que parou para conversar com os torcedores, ele desceu do carro para falar com esses torcedores. E muitos desses torcedores estavam falando pro Hulk que eles estavam fechados com o Hulk desde que o Hulk também mostrasse a verdade de tudo o que estava acontecendo, até pela indefinição que existe hoje em relação ao ídolo do Atlético. O Hulk disse que o que importa para ele é que ele seja transparente e que sim, ele vai deixar todos cientes do que realmente está acontecendo. A Galoucura, que é a principal torcida organizada do Atlético Mineiro, ela não estava envolvida nessa mobilização, não foi a Galoucura que falou com os jogadores e, pelo contrário, a Galoucura, ela reprovou o fato de alguns torcedores terem ido falar com os jogadores e se reunirem na frente do CT. Porque no entendimento da principal torcida organizada do Atlético Mineiro, é ainda apenas um começo de temporada e isso foi considerado desnecessário, de acordo com palavras da própria Galoucura. Gabigol começa com tudo no Santos. Nesse sábado nós tivemos a reestreia de Gabigol com a camisa do Santos. O atacante que acabou de voltar para Vila Belmiro numa transferência do Cruzeiro. Após um ano bem complicado na Raposa, ele já reestreou com tudo dentro da Vila Belmiro. Com a camisa 9, Gabigol marcou um dos gols da vitória do Santos sobre o Novo Horizontino na estreia do Paulistão. E não foi só pelo gol que ele chamou a atenção. Ajudou na marcação, fez pivô, teve um gol anulado por impedimento, então ele mostrou que quer de fato jogar, quer mostrar serviço e quer ajudar o Santos. E eu já tinha falado para vocês quando estava para se concretizar essa ida dele do Cruzeiro para o Santos. Eu acho que ele vai arrebentar no Santos porque é um lugar que vai proporcionar para ele a tranquilidade que ele precisa e a sequência para trabalhar mesmo, sem contar que pro lado do Gabigol pega muito a questão do ego. Ele vem, querendo ou não, de 2, 3 temporadas em baixa somando Flamengo e Cruzeiro. Ele voltando agora pro Santos, ele volta em um viés de baixa, onde ele precisa mostrar que ele ainda é o Gabigol, que ainda é um jogador importante, que ainda pode decidir e sabe marcar gols. Por isso eu acho que essa transferência dele para o Santos foi o ideal para que ele possa voltar para o seu bom nível. São Paulo em crise geral. O São Paulo vive um momento tão complicado, uma crise tão grande, em que se você liga 2 canais de TV ao mesmo tempo, nos 2 estão falando sobre o São Paulo. Isso aconteceu exatamente ontem. Se você ligava em um canal, você via o jogo do São Paulo contra o Mirassol. Estreia do tricolor paulista nesse Paulistão, em que o São Paulo acabou tomando um vareio do Mirassol, perdendo por 3-0. E olha que poderia ter sido mais, porque o Mirassol parece que ainda está naquele mesmo ritmo de 2025. Só que além de ter perdido logo na estreia do Paulistão sem ver a cor da bola, o São Paulo ainda estava sendo matéria no Fantástico da TV Globo, onde o Fantástico preparou uma matéria especial para falar sobre escândalos de corrupção que estão acontecendo dentro do Morumbi, com direito até a escândalo envolvendo o presidente Júlio Casares, com quantias sem procedência aparecendo na sua conta. Com tantos escândalos acontecendo envolvendo o presidente Júlio Casares, envolvendo escândalo de venda de camarote, escândalo até mesmo de caneta Monjaro, fica o questionamento: onde o São Paulo vai parar em 2026? Lembrando que nessa próxima sexta-feira, o Conselho Deliberativo do São Paulo, no caso os conselheiros, vão ter a oportunidade de votar pelo impeachment do presidente Júlio Casares. Com crise dentro de campo, crise financeira e crise política, o São Paulo precisa abrir o olho para não ser rebaixado em 2026. Eu sei que a palavra rebaixamento é algo totalmente novo para os torcedores do São Paulo, só que quando o clube começa a atravessar crises, problemas em todas as esferas, o rebaixamento acaba sendo uma consequência. Foi assim com vários outros times do Brasil. Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Corinthians, foi assim recentemente com o Santos, foi assim com o Internacional e por aí em diante. Então o São Paulo precisa se organizar, tentar arrumar a casinha o mais rápido possível
mesmo com todos esses problemas extracampo? Senão, o rebaixamento pode sim ser uma consequência, não sei para 2026, mas para os próximos anos. Contratações confirmadas. Nesse final de semana, tivemos mais contratações sendo confirmadas no futebol brasileiro. Mais anúncios oficiais. Começando por Santa Catarina, a Chapecoense anunciou a contratação do atacante Yannick Bolazier. Ele estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro e assinou contrato com a equipe de Chapecó até o final desse ano. Ainda no sul do país, indo para o Rio Grande do Sul, o Grêmio anunciou 2 novas contratações. Uma das novas chegadas é o atacante TT, que foi formado no próprio Imortal. TT foi comprado do Panathinaikos da Grécia numa negociação de mais de 30 milhões de reais. Assinou contrato na sua volta ao Grêmio até 2029. O outro nome anunciado pelo Grêmio foi o atacante colombiano José Enamorado. Ele foi comprado do Júnior Barranquilla da Colômbia numa negociação de 13 milhões de reais e assinou contrato até 2028. Saindo do Grêmio, vamos falar do Inter, que também anunciou novo reforço. Chega agora ao Colorado o meio-campista Paulinho Paula, que estava no Vasco em 2025. Não teve o seu contrato renovado e então assinou com o Inter a custo zero. Contrato agora até 2027. No Vasco também tem novidade. O Vasco anunciou a contratação do meio-atacante colombiano Johan Rojas. Ele chega do Monterrey do México por empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do período. E encerrando a parte das contratações confirmadas, ontem teve reforço chegando no Corinthians. O Corinthians venceu na sua estreia pelo Paulistão e logo após a vitória aproveitou o momento bom com a torcida para anunciar a contratação do zagueiro Gabriel Paulista. Ele chega a custo zero depois de ter rescindido o contrato com o Besiktas da Turquia e firma vínculo até 2027. Palmeiras tem plano por Almada. Dando sequência a essa parte do mercado da bola dentro do Boletim Weiner, vamos falar do futuro de Thiago Almada. O meia argentino, nas últimas horas, teve o seu nome ligado a uma possível transferência ao Palmeiras, onde na Argentina até já se fala que o Palmeiras fez uma proposta oficial para tirar o Almada do Atlético de Madrid. Lembrando que por lá ele não tem tido oportunidade como titular. Tem 16 jogos na temporada, apenas 5 foi como titular, marcou 2 gols e deu uma assistência. E ele quer ter mais espaço, quer jogar mais para que ele possa estar de maneira garantida com o Scaloni na Copa do Mundo pela Argentina. E ele ainda alimenta até a expectativa de que possa ser titular. Porque quem tem acompanhado os últimos jogos da Argentina sabe. Em vários jogos o Messi nem tem jogado e quem tem jogado na vaga do Messi tem sido justamente o Almada. E tem jogado bem, ajudando muito na construção, tem marcado gols, tem sido importante. Chegou a fazer golaço contra o Uruguai, golaço contra a Colômbia. E o Palmeiras, precisando de um novo articulador, acabou identificando no mercado a oportunidade de contratar o Almada, com o Atlético de Madrid pedindo 20 milhões de euros para negociar 50% do passe do Almada. Agora, a informação desse final de semana do portal Nosso Palestra é de que o Palmeiras tem um plano para tentar contratar o Almada. Eles consideram os 20 milhões de euros que o Atlético está pedindo um valor muito alto, até porque em 2025 o Palmeiras já tinha investido muito em contratações. 25 milhões de euros no Vitor Roque, 18 milhões de euros no Paulinho. Então eles queriam primeiro contratar o Almada por empréstimo. Queriam um empréstimo de 6 meses, com depois, ao final do empréstimo, ter a obrigação de compra do Almada. Então eles já o contratariam sabendo que depois teriam que pagar por ele. Essa é a ideia do Palmeiras a princípio. Lembrando, o jogador de 24 anos fez história no futebol brasileiro em 2024, quando foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo. É um jogador muito acima da média e viria para o Brasil, caso fosse contratado pelo Palmeiras, para ser um dos melhores armadores do Brasil com sobras. É um cara que é difícil de perder a bola, difícil o jogador adversário tomar a bola dele. É um cara muito técnico, tem muita visão de jogo. Minha visão apenas, tá? Se o Palmeiras realmente quer contratar o Almada, então vai e já paga o que o Atlético de Madrid quer. O Almada não é o tipo de jogador que você precisa testar para saber se ele vai dar certo. É uma contratação de alto nível. Você não precisa de aval de ninguém. Você vai lá e contrata porque é um cara que vai chegar no seu time e vai te dar um retorno imediato. Sabe com quem que o Palmeiras tinha que ter feito isso, de primeiro contratar por empréstimo para testar para depois ver se ia comprar? Jefté, lateral esquerdo. Mikael, zagueiro, que agora foi para o Inter Miami dos Estados Unidos. Talvez até Facundo Torres, atacante, eu acho que também caberia uma tentativa de empréstimo para depois ver se ia comprar. Agora, com o Almada, ele é uma certeza. Ele chega e joga, pode comprar. Agora, eu queria saber de você, aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa semana, primeiro vídeo da segunda. Eu espero profundamente que você aí tenha curtido. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!